Olá, Copywriters Samurai, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Copy Samurai. E Copy Samurai parece um japonês, Copy Samurai. E nessa aula a gente vai falar sobre continuando a nossa sequência de gatilhos mentais, sobre o gatilho da prova concreta. Até agora a gente viu vários gatilhos, mais 7 grandes gatilhos. Quais foram? Curiosidade, eu vou falar isso várias vezes para você guardar e você começar a usar isso de maneira quase que instintiva. Curiosidade, prova social, autoridade, prova concreta, que é o que a gente está vendo agora, escassez, segurança e ganância. Okay? São 7 grandes gatilhos que dão muito certo e que você vai usar instintivamente, porque você vai repetir esses gatilhos várias vezes. Por que prova concreta é importante? Prova concreta, que é o número, conseguir tanto de resultado e com o gatilho da especificidade, que a gente não entrou ainda. Tem que ser específico, ok? Eu consegui um aumento de 25% no meu retorno sobre o investimento, aplicando essa técnica e uma outra pessoa, o fulano de tal, que trabalha com tal coisa, que mora em tal lugar, conseguiu ainda mais 32% no período de um ano. Quer dizer, você tem que especificar. Isso é especificidade e é prova concreta. Então você tem que falar aquilo que aconteceu. A prova concreta você usa logo no início da tua copy, independente de qual seja ela, quando você for usar a prova concreta. Sequência de e-mails, logo no início. Anúncio, descrição ou headline. Então você tem que usar a prova concreta logo no início. Por quê? Porque quando você usa a prova concreta logo no início, quando a pessoa bate o olho, você facilita o trabalho do croc brain. Ou facilita o trabalho daquele cérebro reptiliano. Por quê? Porque ele gosta de números, coisas concretas, coisas fáceis de serem entendidas. Um número é muito fácil de ser entendido, é aquilo e acabou. Contra fatos não há argumentos, contra números não há argumentos. Então é importante que você use a prova concreta no início da copy, logo no início. Independente de onde você vai usar, joga logo para o início. Por quê? Porque você ajuda o croc brain e você mata o cético. Não mata, né? Você mata as objeções do cético. Quais são as objeções dele? Primeiro, isso não dá certo. Aí você fala, ó, tem aqui o resultado, isso deu certo. Ah, mas isso só dá certo para ele, não dá certo para outras pessoas, não vai dar certo para mim. Olha, outras pessoas que conseguiram resultado, ó, resultado concreto, está aqui. Então, outra coisa, usa o gatilho da notícia. Textos com forma, com linguagem noticiosa, como se fosse uma notícia, você ganha uma credibilidade maior. Então quando você usa fatos concretos com o gatilho da notícia, um texto que simula uma notícia, você tem um gatilho de eu confio em notícias, esse texto parece uma notícia, logo eu confio nesse texto. O atalho. E a prova concreta, a pessoa olha, a prova concreta é um gatilho, mas não é tão caracterizado como gatilho. A pessoa olha e fala, ok, entendi, é isso. O gatilho da notícia é que de fato faz a prova concreta ganhar um sobrepeso, né? Ganhar uma nota maior. Mas a prova concreta, ela não é tanto um gatilho assim, não tem tanto atalho assim. A pessoa olha e fala, nossa, entendi, que legal. O gatilho da notícia é que transforma ele num gatilho muito poderoso. Então, com isso, você coloca no início da copy para matar as objeções mais clássicas. Isso não dá certo para mim, não acredito nisso. E com isso daí, você consegue matar algumas objeções do cético logo no início para que ele fale, nossa, interessante. Se esse é o resultado que ele consegue, eu quero saber como. E aí depois você vai explicar o como. Lembra? Primeiro você explica o que, depois você explica o como. O que é a promessa, o como é a descrição. Em um anúncio, você não consegue colocar o que e o como tão bem descritos assim, porque o como geralmente é muito maior, mas você consegue pelo menos falar o que. E o que pode ser um resultado, uma prova concreta. Bom, ainda em prova concreta, logo de início, mostre números, depoimentos em vídeo, gatilho da notícia também, mata a objeção clássica do cético e fatos concretos estimulam o croc brain melhor. Tudo bem? Então, com isso daí, se você puder usar
recorte de jornal, porque a tua cópia é o texto, mas é a imagem que acompanha o texto também. Quando você coloca uma imagem perto de um texto, o texto ganha uma credibilidade maior. Então o que você vai fazer? Coloque imagem, quando você for usar o gatilho da prova concreta, coloque imagens que sejam objetos concretos também. Não coloque uma nuvem, por exemplo. Coloque uma folha de jornal recortada com a notícia. E ali você faz uma lupa e coloca o texto escrito mesmo, ou então você coloca uma pessoa real com o depoimento dela e embaixo o resultado que ela obteve. Então quando você usar a prova concreta, use com imagens concretas também. E aí você consegue um gatilho muito mais forte, que é a pessoa associa a imagem ao texto. A imagem é concreta, o texto é concreto. E o que é concreto é verdadeiro. O que é concreto é real, é palpável, é tangível. Isso faz com que o texto ganhe uma credibilidade maior, porque o beat ele tem uma credibilidade bem menor do que algo que é tangível, que a pessoa toca. Quando ela vê uma imagem de algo que é tangível, que é palpável, que dá para tocar praticamente, que ela está acostumada. Eu adoro recorte de jornal, assim, aqueles recortes, né? Assim, adoro, porque jornal é algo que está no cotidiano do mundo inteiro e há muito tempo. Então ele está arraigado aqui dentro. Quando você coloca a imagem do jornal, você cria um gatilho. Porque a pessoa associa jornal à concretude, à notícia verdadeira, a compromisso com a verdade. Quando você coloca o teu texto do lado, ele pega carona em tudo isso que o recorte do jornal traz. Tudo bem? Bom, então com isso, terminamos mais uma aula. Meu aluno copywriter samurai. Até a nossa próxima aula.